Olá, tudo bem? Eu quero te falar a respeito da diferença. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, está escrito: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Toda a Bíblia, toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, nos revela profundamente a respeito da diferença. Por exemplo, o primeiro sacrifício, o primeiro culto que foi realizado pelos filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Diz a Bíblia que Abel trouxe a Deus o melhor do seu rebanho para oferecer como sacrifício a Deus. E Caim fez o mesmo, trouxe o melhor, por certo, do produto do campo para oferecer a Deus. Deus atentou para a oferta de Abel, ao passo que não atentou para a oferta de Caim. Talvez você pode perguntar, por quê? Por qual razão Deus atenta para a oferta de Abel e não atenta para a oferta de Caim? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não é isto. Se nós observarmos atentamente, o que impediu Caim de ter aceitação pela sua oferta, pelo seu culto, foi exatamente porque ele não misturou a sua oferta com a fé. Diz-nos o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Caim era o tipo da pessoa que oferecia porque via os outros oferecerem. Porque às vezes viu o seu irmão oferecer, os seus pais também tinham, por certo, o hábito de oferecer um culto a Deus. Então Caim era tipo desses crentes que faz porque vê os outros fazerem. Não misturava com a fé. É o elemento que nos leva a agradar a Deus. Se passarmos mais um pouquinho para frente, no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver Noé estava vivendo um tempo difícil, tempo de profunda apostasia espiritual, tal como nos dias de Malaquias, Israel também estava passando por uma profunda apostasia espiritual. Havia apenas um pequeno remanescente, deixa subentendido lá o contexto, que havia um pequeno remanescente que ainda agradava a Deus pela fé, mas a maioria havia apostatado da fé. Nos dias de Noé, isso também acontecia. O mundo já estava tão terrível no pecado que Deus resolveu a fazer acerto, a levar esse povo ao juízo. Mas Deus achou graça em Noé, porque Noé servia a Deus pela fé. Apesar das hostilidades ao seu redor, Noé era um homem de fé. E ele prova isso no capítulo 6, versículo 22, dizendo: Assim fez Noé, conforme tudo quanto Deus lhe mandou, assim o fez. Queridos, nós precisamos aprender a fazer a diferença. E essa diferença é feita somente através da fé. Como disse o texto que já citei, e repito para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o texto fala que vereis outra vez a diferença. Amados, Jesus Cristo está para voltar para buscar um povo que ele comprou com seu precioso sangue. O mundo de então está de mal a pior, tal como foi nos dias de Noé. O mundo está cheirando mal nas narinas de Deus. E nós veremos outra vez a diferença. Talvez hoje tornar-se cristão virou uma coisa chique para muitos, e talvez não faz tanta diferença. Quase todo mundo que você pergunta é cristão, mas no dia do ressoar da última trombeta, veremos a diferença. Apenas aqueles que valorizam de fato o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário é que subirá ao encontro dele nas alturas. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.